Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no dia de ontem eu postei um vídeo aqui falando do Jailton Almeida, o malhadinho que fez uma luta no Contender Series, fez a luta principal, né, do Contender dessa semana, venceu a luta, venceu um russo invicto, ganhou o contrato com o UFC, né, o Dana White gostou da performance dele. Então eu fiz o vídeo ontem falando da luta, que eu gostei da performance, que é um bom nome brasileiro aí pra categoria meio pesado, um cara bom na luta agarrada e etc. E hoje saiu uma notícia de que ele vai fazer a estreia dele no UFC contra o Danilo Marques, o brasileiro que também já participou aqui das lives de sexta-feira, Clube da Insônia, que vai ter daqui a pouco, inclusive às 22 horas, né? Então, o que acontece? É um casamento de luta que eu não queria ver logo de cara, né? Mas que não tem muito o que a gente fazer, né? A luta foi casada, eles vão se enfrentar. O Danilo, pra quem não lembra, né, já fez ali as suas 3 lutas no UFC, ele venceu as 2 primeiras, né? A primeira ele venceu por decisão, que foi lá em setembro de 2020, depois ele venceu o Mike Rodrigues por finalização e na última luta ele acabou perdendo, apesar de ter começado bem, ele acabou sofrendo um nocaute técnico no terceiro round. Então, em 3 lutas ele tem 2 vitórias e 1 derrota. E o Jailton chega agora pra fazer essa estreia. E por que não é uma luta legal de se ver? Primeiro que são 2 caras que eu já conversei, 2 caras de gente boa, né? 2 brasileiros. Então, geralmente a gente não quer que 2 brasileiros se enfrentem, ainda mais quando os 2 estão na mesma posição, buscando seu espaço ainda, né? Se os caras se enfrentam, como aconteceu com Aldo e Pedro Munhoz, que os caras já estão lá em cima, estão disputando posição no ranking ali, enfim, é um lugar onde não cabe mais os 2, que não tem jeito, não tem saída, aí ok, aí faz parte se enfrentar. Só que quando eles estão fora do ranking ainda e tem trocentos nomes para escolher, é uma sacanagem botar um contra o outro, né? Então, claro, o UFC não pensa desse lado, né? Eles casam quem eles acham que tem que casar ali, às vezes por estilo de luta e tal, enfim, tem os critérios deles, né? Mas pra gente que tá torcendo pelos 2, acaba sendo uma luta ruim, porque ou o Danilo vai ter a segunda derrota consecutiva e aí a gente não sabe o que pode acontecer, ou o Jailton estreia já no UFC com derrota, que também não é algo que a gente queria. Então é uma luta onde, na minha opinião, a gente que gosta dos 2 atletas, torce pelos 2, vai acabar perdendo de qualquer jeito, porque um dos 2 vai sair derrotado, né? Então não é muito legal. Falando da luta em si, que aí ok, eu acho que é uma luta interessante, são 2 caras bons, são 2 caras que têm um bom nível na luta agarrada, os 2 são grandes, né? O Danilo é maior ainda, né? Mas o Jailton também é alto, ele tem 1,90 m, se eu não me engano, tem 2 metros ali de envergadura, então tem bastante envergadura. O Danilo, pelo que tá escrito aqui na internet, eu lembro que eu perguntei pra ele, mas eu não lembro exatamente, mas segundo a internet, ele tem 1,98 m, e quando eu encontrei ele pessoalmente, ele era mais alto que eu, então no mínimo ele tem 1,94 m, então tá por aí, entre 94 e 98, mas se eu não me engano era isso, 98, então ele é bem alto, não tem a envergadura tão grande, né, pro tamanho dele, porque ele tem 1,96 m de envergadura, ok, é bastante envergadura, mas geralmente o cara tem a envergadura do próprio altura, né, ou às vezes até maior, então o Jailton é mais baixo, mas tem um pouquinho mais de envergadura, mas eu acho que não faz tanta diferença, né? E os 2 têm esse mesmo estilo ali da luta agarrada, o Danilo gosta de fazer isso, a gente viu nas lutas dele, então ele entra na luta ali, já gruda, pega as costas, busca a finalização, tem um bom boxe ali também, e o Jailton a gente viu, e eu falei no vídeo de ontem, que ele se inspira no Khabib Nurmagomedov, então é um cara que entra, gruda também, quer derrubar, quer buscar finalização, é um cara que tem muitas finalizações na carreira, né? Ele tem 14 vitórias, sendo que 9 são por finalização, e as que não foram por finalização foram por nocaute, ele nunca ganhou por decisão, né? E nas derrotas ele só perdeu 2, que foi uma por nocaute e uma por decisão, lembrando, né, tô falando do Jailton agora, né, que quando ele perdeu por nocaute foi lá no começo da carreira, em 2017, né, que foi ali na 5ª luta dele, e a outra derrota foi na 7ª luta, quando ele perdeu por decisão em 2018. Então, desde lá de 2018, de janeiro de 2018 até aqui, ele só venceu, ou por nocaute ou por finalização, e praticamente todas as lutas no primeiro round. Então, é um cara que vem aí realmente subindo, é um cara que vem aí muito bem, tem 30 anos, e o Danilo, por outro lado, como eu falei, né, vem de 2 vitórias, uma derrota no caso do UFC, e ele já tem aí seus 35 anos, então é um pouco mais velho. Enfim, é um duelo interessante, né? Eu não sei qual que vai ser o plano de jogo no caso do Danilo, porque no caso do Jailton acho que ficou meio evidente qual que é o jogo dele, porque se ele admira o Khabib e lutou daquela forma que a gente viu no Contender Series, ele vai querer grudar, vai querer colocar para baixo, vai querer explorar ali alguma finalização e tal. Como eu disse, o Danilo também é muito bom na luta agarrada, então a gente pode ter uma troca de posições ali, a gente pode ter um duelo de grappling por ali, ou a gente pode ver o Danilo tentando aproveitar ali a altura, né, o
porte físico dele também, o bom boxe ali e tal, para tentar manter a luta em pé, conectar os golpes ali na distância e pontuando na manha. E como ele não pode ter mais uma derrota, né, para não ter muita derrota em sequência, fazer uma luta mais segura, com a regra debaixo do braço, mantendo o Jailton longe ali, às vezes usando chip, tai chip também, se for o caso, né, usando as pernas ali e tal, tentando manter a luta em pé e evitar, enfim, que o Jailton coloque ele para baixo. O que eu falei no vídeo de ontem é justamente que a gente não tem tanta noção da trocação do Jailton ainda, né, do malhadinho. Então, eu não sei dizer aqui se a trocação dele é suficiente para bater de frente com o Danilo, ou se às vezes é até melhor, enfim, eu não sei ainda. E o próprio Danilo também, a gente não viu tanta trocação nas lutas do UFC, porque ele não buscou usar tanta trocação, né? A gente viu partes ali. Então, é uma luta que, na minha opinião, é difícil até de dar palpite, né? Eu acho que nas bolsas, o Jailton, o malhadinho, pode aparecer como favorito, porque ele venceu a luta principal do Contender Series, venceu um cara invicto, finalizou e tal, e o Danilo vem de derrota. E as bolsas consideram muito, dão muito peso para a fase do cara atual, as lutas recentes. Então, se o cara perdeu uma, duas lutas recentes, geralmente as bolsas colocam um peso grande nisso. As bolsas que eu tô falando é todo mundo que aposta no mundo inteiro, porque eu sempre pego as bolsas do mundo inteiro, mais de 10 e tal, faço a média, enfim, vocês já conhecem tudo isso, né? Então, é uma luta que do lado do ponto de vista ali do esporte e tal, esquecendo que são dois brasileiros que estão buscando seu espaço e tal, esquecendo isso, é uma luta interessante, porque a gente pode ou assistir uma luta de alto nível do grappling ali, ou a gente pode assistir um confronto ali meio que de estilos, né? O Danilo, às vezes, tentando manter a luta em pé para tentar explorar mais uma vulnerabilidade do Jailton, que pode ser a trocação, de novo, não tenho certeza, não sei. Ou a gente pode ver ali também o Jailton, às vezes, querendo só trocar, enfim, eu não faço ideia, né? Como são dois caras que são recém-chegados no UFC, a gente não tem tantas lutas para assistir recentes, né? Para analisar ali, até porque também muita gente pode falar, mas a gente pode pegar as outras lutas da carreira e tal. Sim, mas quando o cara entra no UFC, às vezes ele muda um pouco também ali o jogo, ou de acordo com o adversário também, enfim, é difícil. Então, eu sinceramente acho que é uma luta complicada de dar palpite. Como eu falei, nas bolsas, talvez o Jailton, eu arrisco aqui que o Jailton vai aparecer como favorito nas bolsas por conta de ter vencido a última luta e o Danilo não, mas isso, né, não quer dizer muita coisa, vocês sabem, né? Então é uma luta interessante. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver qual o plano de jogo de cada um, lembrando que também não é jiu-jitsu, é MMA. Então quem cai por cima geralmente se beneficia. Então, se o Jailton quiser colocar para baixo e às vezes o Danilo conseguir cair por cima, ainda mais no começo da luta, que pode explorar um ground and pound, pode ser perigoso também. Então, será que o Jailton já vai direto para a queda? Ou ele vai querer trocar um pouco e depois, em determinado momento, num clinch, colocar para baixo? Enfim, é difícil saber qual é o plano de jogo dos dois, mas como eu disse, do lado do ponto de vista do esporte, é uma luta interessante, é legal, eu quero assistir, eu acho que dá pra ter uma luta boa assim entre eles, alto nível. Só que por outro lado, como eu disse, tirando o lado do esporte e considerando ali que os dois são brasileiros, estão buscando espaço ainda, estão começando ali, fazendo as primeiras lutas no UFC, aí eu acho que realmente acaba sendo um pouco ruim. Mas é isso, comenta aqui embaixo a sua opinião, o que você achou do casamento dessa luta e se quiser também já coloca o seu palpite aqui embaixo. Deixa o seu like nesse vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!